a todos. A graça e paz, queridos e queridos de Cristo. Eu queria, antes de mais nada, pedir perdão ao pastor Davi, porque eu deixei ele na mão 2 vezes. Eu confesso para vocês que houve um choque, e não foi nem de informação, foi porque um rapaz de uma igreja, que eu não sei como é o nome dele, eu sei onde é a igreja dele agora, porque eu fui lá. Ele me ligou há uns 3 meses atrás para me pregar lá no culto da família. Eu já tinha pregado lá outra vez, e ele me pediu que eu fosse lá novamente. Aí eu disse que eu ia, sem problema. Aí mas mais fácil é o seguinte: quando chegar mais próximo, você me avisa 2 semanas antes, que eu me esqueço. Aí tá certo. Aí o pastor Davi me ligou e me pediu, né? Eu disse assim: rapaz, alguém me chamou, só que eu só espero que não seja no mesmo dia. Era no dia 19. Aí quando foi 1 semana antes, o rapaz me ligou e me disse: presbítero, tá tudo certo? Eu disse: tá. Qual é o dia? Dia 19. Eu disse: tá. Aí disse que tá. O pastor Davi entrei em contato com ele, só que essa eu não deixei ele tão na mão, porque eu avisei antes desse pastor Davi. Aí contei toda a história, graças a Deus o pastor Davi é um homem de Deus, senão ele não tinha me perdoado, ele me perdoou a primeira vez. Aí tudo bem. Passou, aí eu fui assim: pastor, eu faço o seguinte, a igreja agora, a igreja evangélica Ebenezer, está tendo 2 cultos de manhã e culto à tarde. E aí eu estou indo para os cultos de manhã. Por quê? Porque os cultos de manhã são mais objetivos, não tem tanta coisa, e eu acho melhor. Eu acho que não era para ser de 7h30, nós sou de 9, nós sou meio agoniado, as coisas têm que ser na hora, eu estou top com o horário. E aí eu comecei a ir para os cultos dos domingos de manhã. Aí eu comecei a pregar só nos domingos pela manhã. Isso não está bom demais, porque agora eu fico livre para me pregar nas outras igrejas à noite. E aí o pastor Davi, eu fiz: pastor, eu não vou hoje não, mas no outro domingo, se o senhor quiser, isso vai ficar marcado. Certo. Quando eu chego na Ebenezer, o rapaz do Ministério de Casais chegou para mim, família, disse: Rodrigo, eu quero que você pregue domingo no culto da família. Está certo. Só que é domingo de manhã e domingo à noite. Aí eu disse: vixe, vou falar para o pastor Davi. Só que o erro foi meu. Porque eu imaginava que ele ainda tinha que me confirmar. Só que nós já tínhamos fechado na conversa. E aí eu disse assim: meu Deus. Quando ele me ligou, me perguntou se estava tudo certo, aí eu fui assim: pastor, mas o senhor ficou em me retornar. Aí quando ele me mandou um áudio, aí eu digo: fala, meu. Foi meu, pastor. Mas eu estou aqui. Eu digo para vocês: não veio mais porque não me chamam. Porque na hora que ele me chama, eu estou por aqui, tá certo? E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou cancelar para as pessoas marcarem, porque eu estou igual o martelo, pregando em todo canto. O pessoal me chama e eu estou indo. E graças a Deus, Deus tem sido misericordioso comigo. Confesso para vocês que eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Confesso para vocês que eu sou igual a todos vocês. Se duvidar, eu sou até pior do que vocês. Porque a Bíblia diz que quem é muito é dado, muito é cobrado. Não queira conhecer das Escrituras, porque conhecer das Escrituras e não obedecer é pecado. É melhor não conhecer. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que não é tão simples ser cristão. Eu vi o pastor falando, e agora está na moda, né? Esse pessoal da mídia aí, esses atores famosos, estão todos agora migrando para o evangelho. A gente vê o Wesley Safadão, está na igreja e tudo, é uma benção, mas continua fazendo show de forró, a vida dele continua da mesma forma. E a minha Bíblia diz: eu não sei dele, mas que é impossível sair água doce e amarga da mesma fonte. Ou sai doce ou sai amarga. Não estou aqui colocando em xeque a fé e a credibilidade dele. Eu estou aqui falando para vocês que, na realidade, nós temos que saber o que nós queremos realmente. Aquela senhora que era namorada do Neymar, que eu não sei como é o nome dela, eu não conheço a artista. Ela disse que era cristã também, mas só que ela não tem igreja. Eu não vou para as igrejas, porque nas igrejas que eu chego, cada um me dá uma profecia, me dá uma coisa, me dá outra,
E eu confesso para vocês que eu tenho muito medo desse movimento dos desigrejados. Por quê? Porque Cristo não vem buscar uma pessoa, Cristo vem buscar uma igreja. E é impossível ser seguidor de Jesus e não ter uma igreja para congregar. Não a minha igreja na minha casa. Quem é o seu pastor? Quem é o seu guia espiritual? Quem é que vela pela sua vida? Nós temos que aprender que sem submissão não podemos servir a Deus. Só se serve a Deus através da submissão. Por mais que você seja um doutor, o seu grau de instrução, por mais que você seja um juiz, um desembargador no reino, só vai quem for submisso às autoridades constituídas pelo próprio Deus. Paulo fala isso a Timóteo. Não pense que nós vamos chegar no reino sem submissão. Eu estudei teologia há muito tempo, sou ovelha, e olha, eu não sou uma ovelha boa não. Se eu fosse pastor, eu não queria eu como ovelha não. Não quero nada, pastor. É sério que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque assim, quando a gente estuda muito as escrituras, a coisa tem que ser de acordo com as escrituras. E coisa ruim com um pastor é ter um crente que puxa assim, você quer fazer as coisas. Não, está errado, a escritura está dizendo assim. Aí quer dizer, eu não sou uma boa ovelha nesse sentido. Mas o meu pastor, eu o amo. E ele nunca sentou num banco de um seminário teológico. Mas ele é um homem que tem uma bagagem de 50 anos de evangelho. Casado com a mesma mulher. É um herói. Completaram 50 anos de casado, pastor. 51. Eu disse, rapaz, esse homem aí eu preciso aprender alguma coisa com ele. Porque não é brincadeira não. Passar 50 anos ouvindo a mesma ladainha não é brinquedo não. Oh, Jesus. Mas eu não vim aqui falar de família, eu vim aqui falar de reconciliação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15. Eu queria ler apenas 2 versículos e conversar com você sobre um assunto que está hoje necessário dentro das igrejas. Lucas, capítulo 15, versos 18 e 19. Quem achou, me confirma com amém. Na minha tradução diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Quantos de vocês já ouviram a parábola do filho pródigo? Eu creio eu, que o pródigo, o cego de Jericó e Zaqueu são as mensagens que todo mundo conhece, pastor. Aí eu fiquei pensando, e eu tive uma luta muito grande comigo mesmo. Por quê? Eu estava dizendo, Paulo, não vou pregar isso aqui, porque não pode. Todo mundo já conhece, eu vou enxugar gelo dentro da igreja. Mas aí eu fiz um voto com Deus, e disse, Senhor, se for da tua vontade que eu vá pregar na comunidade cristã, se for no pródigo, o Senhor vai falar comigo. Isso eu orei domingo de noite. Todo dia eu oro à noite. Vocês têm que orar à noite também, e de manhã quando acorda. Eu orei domingo à noite e apresentei isso a Deus. Quando foi na segunda-feira, um aluno do seminário nosso botou quem? Pródigo. Rapaz, é muita coincidência, não é verdade? Aí eu disse assim, não, mas aí eu estou igual o Gideão. Não, olhou tudo, agora eu quero ao contrário, eu quero que não fale mais nada. Falou, aí passou 3 dias e ninguém falou nada. Disse, agora se falava, aí na quinta-feira, pródigo de novo. Isso não tem como com ele. Vamos falar um pouco do filho pródigo. A minha pergunta que eu faço a você essa noite é: o que você entende por reconciliação? O processo de reconciliação se dá quando nós compreendemos o nosso chamado, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, se desabrocha no nosso coração, algo chamado reconciliação, se reconciliar, voltar. A parábola do filho pródigo, ela é contada, não só a parábola do filho pródigo, mas Lucas junta 3 parábolas, 3 histórias contadas por Jesus, mas para ilustrar uma única verdade. A primeira verdade que ele vai contar no capítulo 15, versos 1, é que ia ter com ele toda sorte de publicanos e pecadores. Esse era o público-alvo de Jesus. Era o povo que procurava Jesus. Mas no versos 2 vai mostrar que havia um outro público. Quem era? Os fariseus e os doutores da lei.
iam ter com ele, e eles entre si murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores, ou escuta pecadores. Aí Cristo agora conta 3 histórias. A primeira história, contada por Jesus, vai contar de um pastor de ovelha que perdeu uma das suas ovelhas e foi buscar. Preste atenção que a primeira parábola vai contar a história de um animal. Cristo agora usa uma ilustração do seu tempo, algo comum de um homem que cuidava de ovelhas, que agora tem uma das suas ovelhas perdida. Agora, por que a ovelha se perde? Porque a ovelha é um dos animais mais inofensivos que existe. Primeiro de tudo, ela não tem boa visibilidade. Ela tem boa audição, mas ela não enxerga bem. Segundo, ela não tem como se proteger. Ela, por alguma situação, se perdeu, se extraviou, e o dono dela foi lá e a trouxe de volta. Segunda história contada por Jesus: uma senhora que tem 10 dracmas. As 10 dracmas dela, no caso, a dracma era o salário de um dia de trabalho. Ela tinha ganho 10 dias de trabalho e perdeu uma das suas dracmas. E aí o que ela faz? Ela faz uma varredura na sua casa, diligentemente procura a sua dracma, e quando acha, ela faz uma comemoração, celebra. O pastor de ovelha alegrou-se, a mulher alegrou-se. Mas a terceira história, eu acho interessante isso aqui, porque se nós formos observar, é uma espécie de introdução que Cristo era um pregador por excelência. Eu confesso para vocês que quando eu vejo as histórias de Jesus, eu me sinto lá e eu fico com vergonha de me pregando, pastor. Rapaz, eu estou muito longe de ser igual ao meu mestre. Por quê? Porque Cristo, ele sabia criar a situação para trazer uma realidade. O que ele faz agora? Ele agora conta a história de um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais moço pede a ele aquilo que ele tinha por direito, a sua herança. Primeira implicação: o filho tinha direito a isso, sim ou não? Não. E por que ele deu? Isso a gente tem que perguntar o texto, para a gente entender o texto. O que levaria um pai a dar a parte de sua herança a um filho que ele não estava morto, que ele ainda estava vivo? Ele dividiu aquilo que era dele com o filho. Por quê? Suponhamos que Mateus e a Sara agora fazem uma reunião lá em casa assim: pai, o negócio é o seguinte, o senhor está bem de vida aí, está rico, o senhor me dá o que é meu aí, que eu vou embora. Esse Mateus, você pode se lascar bem longe, eu dou minha parte. Estou falando sério com vocês, eu estou sendo sincero. Entendam, não se escandalize. Lascar-se é quebrar-se no meio. Somente isso, o dono é pejorativo. Olha só. Por que o pai divide? Porque o pai não quer um filho à força dentro de casa. Quando eu olho para isso, eu me envergonho, porque que pai é esse, né? Que pega o que é seu, dá o filho para quê? Para que o filho vá embora. Quem é pai aqui sabe o que é a perda de um filho. Eu, graças a Deus, não tive essa experiência ainda de perder nenhum dos meus 2 filhos, mas eu já vi pais perderem e eu senti por eles a dor, e a dor é sem explicação. E o pai literalmente perdeu. Esse jovem agora se evade, e o texto, e é interessante que quem está contando isso aqui é nada mais nada menos do que o nosso mestre. Esse jovem vai para a terra longe, ele vai para longe. Por quê? Porque ele não queria mais. Ele não queria ter mais notícia de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele vai para uma terra longínqua e lá ele acaba, dizima tudo aquilo que ele tem, ele acaba. Ele simplesmente bota no mato. É o nosso linguajar popular. E agora? Jesus Cristo diz que após ele perder tudo, veio uma crise muito grande por sobre aquele lugar onde ele estava. Fome. E agora ele está lá passando necessidade. Pergunta para a gente entender o texto: ele podia voltar? Estão com medo de mim? Podia voltar ou não podia voltar? Por que ele não voltou? O orgulho e a vergonha, porque na realidade a vergonha, o orgulho nos faz ter vergonha. E agora aqui eu abro só um parênteses para dizer uma coisa para vocês.
Quando a gente se converte, uma das primeiras coisas que a gente perde é a vergonha. Se você conhecer um crente que tem vergonha, você pode dizer assim: vergonha que eu estou dizendo é no que se diz respeito à reconciliação. Se ele se vergonha disso, ele não entendeu ainda a mensagem da coisa, não. Porque na realidade, para a gente perdoar quem fere a gente tem que dar, né, nesse sentido de não ter vergonha sobre isso. Porque senão o orgulho toma de conta, porque é um dos preceitos do orgulho é a vergonha. Por quê? Porque a gente se torna orgulhoso porque a gente tem vergonha das coisas, aí a gente vai ficar orgulhoso. Aquele jovem podia voltar, mas ele não voltou, ele foi fazer o quê? Ele procurou emprego. Algo normal e comum. Só que Jesus Cristo agora resolve dificultar ainda mais a vida daquele rapaz. O que foi que ele foi fazer? Ele procurou um amigo dele. A gente vai ver que durante toda essa peregrinação que esse jovem fez, ele conseguiu ainda um amigo. Mas o amigo dele não era tão amigo. Por quê? Porque os verdadeiros amigos cuidam. O que foi que ele fez? Ofereceu um emprego. O emprego era de quê? Cuidar de porcos. Por que Cristo está contando assim? Por que a história se vai por esse caminho para mostrar que era um judeu que agora está cuidando daquilo que Deus mandou com que ele mantivesse distância dele? Não poderia se comer, era um animal completamente impuro. Mas o orgulho, segundo o livro de Provérbios, o orgulho precede a queda. Foi o que aconteceu. Ele foi cuidar dos porcos, até então tudo bem, mantendo uma situação qual ele não queria viver, mas ele sabia que era uma decisão tomada por ele. E agora, o dinheiro que ele ganhava não dava para ele se manter. Por que eu digo isso? Porque ele estava com fome. Você sabia que a fome é uma das necessidades primárias nossas? Fome e sede são necessidades que têm que ser supridas, independentemente. E ele passando fome agora, o dinheiro que ele ganhava, o qual não dava para ele comprar nem sequer o que comer. E agora vem para o texto que eu li, quando ele vai dizer: e caindo em si. O que é cair em si? É acordar para a vida. É saber que na realidade não era aquela fantasia que ele pensava. Não era o estilo de vida que ele queria para ele. Muito pelo contrário, ele queria desbravar, ele queria viver a vida dele, ele não queria estar lá debaixo do pai dele, debaixo dos panos, né, debaixo dos braços do pai dele, debaixo dessa tutela. Ele queria ter a vida dele, a sua independência. Só que independência tem preço. Eu costumo dizer isso na minha casa: olha, quer ter independência, tem que pagar conta. Aquele jovem não tinha ideia de tudo aquilo que ele ia passar. Mas você pode chegar para mim e dizer: mas presbítero, o Cristo está contando uma história, mas é uma história que ele está contando de forma real. Ele declinou moralmente. O declínio foi total, a ponto tal que ele está lá cuidando dos porcos, os porcos comendo alfarrapa, e eles olham para aquela comida e sentem desejo de comer a alfarrapa dos porcos. Não era cuidar dos porcos, era comer o que o porco comia. As alfarrobas eram amêndoas amargosas, mas com final adocicado, que era usado, e aquele pessoal mais simples comia, usava como alimento. Quer dizer, ele chegou a um declínio total, a uma situação de olhar para si mesmo e dizer assim: o que foi que eu fiz na minha vida? Onde é que eu estou? Desejando comer comida de porco, comer essas alfarrobas. Aí ele vai, olha para o texto, Lucas vai escrever, vai dar assim: e caindo em si, veio na memória dele a recordação da casa que ele tinha. Veio à memória dele aquilo tudo que o pai dele proporcionava para ele. Ele vai dizer assim: quantos trabalhadores de meu pai tenho que comer, e eu aqui pereço fome, estou com fome, não tenho o que comer. Aí ele tomou decisão. Decisão essa que não era muito fácil, porque ele tinha que engolir o orgulho dele em primeiro lugar, passar por cima de tudo que ele passou. Ele poderia negociar com um dos povos, se ou não, para receber o salário de sim ou não? Sim, mas ele não quis isso. Por que ele não quis isso? Porque ele sabia que até então o que ele tinha feito não era certo. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por situações complexas e difíceis para a gente saber que na realidade nós não somos os mentores, os tutores da nossa vida. Quem direciona a nossa vida é o nosso Deus.
Aquele jovem precisava passar por uma situação complexa para ele saber que, na realidade, quando ele saiu da tutela do pai, ele passou a assumir a responsabilidade de tudo aquilo que ele fazia. E eu conheço muitos crentes que hoje não voltam para a igreja porque tem vergonha, mas não é vergonha não, é orgulho. Eu fico pensando muitas vezes, uns de nós que estamos dentro da igreja, só uma pergunta para me entender melhor vocês. Vocês acham que dentro da igreja tem gente orgulhosa, sim ou não? Oh Jesus, eu não queria ouvir isso. Vocês estão entendendo como o processo de conversão não é fácil? Vocês estão entendendo como muitas situações da nossa vida, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos desviados. Estamos longe. Estamos fazendo não aquilo que Deus quer que a gente faça, mas a gente está fazendo aquilo que a gente quer fazer. Não é o Espírito Santo que direciona as nossas vidas, é nós mesmos que dizemos o que tem que ser feito. Você sabe por que muitas vezes nós cruzamos os braços diante dos trabalhos da comunidade? Porque não somos nós que estamos idealizando os trabalhos. Não agimos, não somos colaboradores, nós somos ditadores. Tem que ser do nosso jeito, se não for do nosso jeito eu não vou. Existe gente assim? Eu pensei que era só eu que era assim. Eu estou dizendo para você que eu não sou uma boa ovelha. Eu não sou uma boa ovelha. Eu precisei muito tempo da minha vida. Hoje eu com 53 anos de idade preciso ainda passar por algumas situações complexas para mim poder saber que na realidade a prioridade da minha vida é o reino dos céus. Mateuzinho noivou, pastor. Mateuzinho saiu do Caritó, noivou. Foi. Marcou o noivado um sábado. E eu ia pregar num culto de jovem. Aí chegou para mim, pai, a festa, o jantar em família é sábado e vai ser tal hora. Mas Deus, não vou. Não vou. Por quê, pai? Eu tenho um compromisso com a igreja. Eu vou pregar na igreja. A mãe dele saiu de dentro do quarto. Ainda bem que ele é pequena. Como é? Vou não. Vou não. Tu vai deixar de ir para o noivado do teu filho para ir para uma igreja, Rodrigo? Que tu vai todo dia? Eu vou deixar de ir para o noivado do meu filho? Não, eu vou cumprir um compromisso que eu tenho com o pastor de ir na igreja pregar. Ligue para ele e peça que isso foi um dia antes. Eu disse que o pastor era meio-dia, faltava só 6 horas para eu preparar a mensagem. Eu disse que era um dia antes. Ligue para ele. Faça isso não. Por quê? Porque o que Deus espera da gente é palavra. É dizer e fazer. Eu espero, Mateus, olha só. Eu só tenho você como filho, homem. Se você quiser que eu vá para o seu noivado, marque o domingo, senão não vou. O seu já está de lá em casa. Me perdoe, mas eu não vou fazer isso. Em primeiro lugar, eu tenho que ser fiel a mim mesmo, aquilo que eu confesso e professo como verdade na minha vida. Um homem sem palavra não é um homem, é um rato. Se você disse, faça. Marcaram o jantar comigo, eu fui pregar. Graças a Deus, a paz aplacou na minha casa. Fico observando quantos crentes dentro da igreja que batem o pé no chão e não trabalham em prol do reino dos céus por pirraça. Quantos homens e mulheres de Deus capacitados, foi Deus que ele capacitou, meu querido, foi Deus que ele capacitou, minha querida, foi Deus que lhe ensinou, você sabe, e você não usa isso por orgulho. Você está um pródigo, perdido, dentro da igreja, mas está perdido. Aí você, não, mas ele estava lá fora. Olha para o filho mais velho. O espírito religioso é algo muito ruim na evangelho contemporâneo hoje. Observe, se na realidade as igrejas contemporâneas hoje não estão superlotadas de filhos mais velhos.
insensíveis, não se preocupam absolutamente com ninguém, a não ser com o seu próprio umbigo. Eu acompanho a comunidade cristã de Calcaia desde quando a gente era pobre, ali na pista, que não tinha nada, aqui não tem um prédio. Eu vejo que tem pessoas que fizeram parte desse ministério com a gente, eles se evadiram e nunca nós nos preocupamos em ir atrás deles ou passar por eles e dar a eles uma paz do Senhor e dizer: eu estou com saudade de você. Igreja é isso, não existe igreja sem ninguém vivendo a paz uns para os outros. Não há igreja nisso. Igreja é algo visceral, algo que está na gente, dentro da gente, não tem como se desligar, não tem. A gente vai ver que esse jovem agora, quando ele está voltando, o pastor da ovelha foi atrás da ovelha, a mulher procurou a dracma. Por que o pai não foi buscar o filho? Por que o pai não vai atrás do filho? Eu conheço muito crente que está hoje querendo voltar para a igreja, não volta para a igreja porque diz assim: não, o pastor nunca veio aqui. Mas ele saiu porque ele quis. Não foi o pai que mandou o filho embora, foi o filho que pediu para ir embora. Mas o texto diz de forma clara que o pai todos os dias estava na janela de casa olhando para o caminho, porque ele sabia que o filho ia voltar. Meu querido, eu vim lá do Metrópole dizer para você que por mais que você esteja angustiado, o pai está esperando você de volta. O pai está contando com você na obra dele, e ele começou e ele vai terminar. Por mais que você saia, por mais que você ande longe, o processo da reconciliação começa dentro de nós. Esse jovem precisou passar por muitas situações complexas e difíceis na vida dele, para ele saber que na realidade não existe lugar no mundo melhor do que a casa do Pai. A casa do Pai é o lugar de reconciliação. E observe, trazendo isso para a nossa vida hoje. Como é que está a nossa casa? Eu vou contar um pecado para vocês. Mateus está noivo e a Sara vai noivar e eu já estou triste. Vocês acham que é vocês? Ei, pastor, quando eles foram embora é ruim. Eu amo a companhia da dona Wanda, sabe? Mas a bichinha tem dia que ela está. Oh, o problema está em mim, não está nela, é que eu é que não aprendi ainda. O bicho difícil a gente entender a mulher. E hoje ele chegou para mim, combinando comigo, ele comprar uma casa lá no Metrópole, lá pertinho lá e tudo, e a mulher assim, soube. E foi eu que mandei ficar noivo. Eu me sinto culpado da coisa, mas eu não posso impedir meu filho de viver a vida dele. Eu não sou dono do meu filho. O salmista no Salmo 127 ele vai dizer que os nossos filhos são a herança que o Senhor nos deu. E nós temos como flecha lançá-los longe. É isso que o salmista diz para a gente. E eu confesso para vocês que na realidade muitas vezes nós dentro da nossa casa nós fechamos as portas das reconciliações. Hoje dentro da nossa casa nós temos dificuldade. Olha só, hoje eu fui para a igreja de manhãzinha. A igreja evangélica está aniversariando, completando 21 anos. E era para mim estar lá hoje. Mas aí o pastor Davi ia mandar matar. Se eu não viesse para cá hoje, porque eu tinha me prometido 3 vezes. Eu fui hoje de manhãzinha, o pastor Davi disse assim: pastor Doc, não vou vir de noite. Deu tudo errado, não vou vir de noite. Foi que houve. Eu tenho que ir no pastor Davi, pastor Doc. Com vergonha já de olhar só para o WhatsApp dele, eu já fico com vergonha. Esse vai que aqui eu tomo de conta. Igreja é lugar de reconciliação, mas só há reconciliação quando há reconhecimento de quem nós somos.
Sabe por que muitas vezes as reconciliações são difíceis na nossa vida? Porque nós não admitimos os nossos próprios erros que nós temos. Esse jovem precisou passar por toda situação difícil para ele entender que na realidade o grande mal da vida dele foi ele mesmo. Não foi o pai, não foi o irmão dele, foi ele mesmo. Nós somos resultados dos nossos planejamentos. Pode ter certeza, se você não está bem hoje, não culpe ninguém. Só sabe o quanto é difícil passar no concurso público quem estuda com concurso público. Eu já estudei, pastor, o negócio não é moleza não. Olha, se você quer passar no concurso público, abdique da sua vida. De tudo, você tem que ter 12 horas de estudo direto durante 3, 4 meses. Tudo na vida tem um preço, meu querido. Tudo na vida tem um preço, minha querida. Nada é de graça. Nós estamos aqui porque alguém pagou por nós. Jesus. Nada é gratuito. Mas a gente tem que entender, na realidade, com o passar do tempo, tem muitos crentes hoje que têm 50 anos de evangelho, mas são meninos da fé, não amadureceram e não aprenderam a puxar para si as responsabilidades. Esse jovem precisou ir para longe, sofrer, desejar comer comida de porco para voltar para casa, para chegar e ser tratado como empregado. Só que dentro da casa do pai não existe empregado, dentro da casa do pai existe filhos. Dentro da nossa casa não é para ter rivalidade, dentro da nossa casa é para ser um lar que representa um pedaço do céu. Eu fico pasmo pensando muitas vezes em muitos cristãos que se dizem ser cristãos, que são espirituais, mas dentro das suas casas não exercem a espiritualidade, como o nosso pastor estava falando aqui, o pastor Davi, queridona, culto é vida, culto não é momento, culto é vida. Eu tenho uma vida de culto a Deus, ou eu cultuo a Deus ou eu cultuo a mim mesmo. Meu culto é perene, é todos os dias, aonde eu estou, assumindo as minhas fraquezas e as minhas fragilidades e tomando atitudes de crente, falando a verdade. Tem crente que mente? Eu não tenho. Meu Deus, agora eu falo com a mão. Olha só. Esse jovem faz um discurso, pastor. Ele chegou perto do pai dele e disse assim: pai, quem foi para o céu diante de ti? O pai não quer ouvir o resto do discurso. Observe, lê o texto, pode ver. O pai não quer saber do discurso. Deus não quer saber dos nossos discursos, Deus quer saber da nossa sinceridade e transparência. É isso que Ele quer saber da gente. É isso que Ele busca em cada um de nós. É sinceridade. Pastor, eu não fiz porque eu não vi. Eu vou contar outro pecado. Eu pensei assim, rapaz, eu vou lá para Cristo, depois eu vou lá para... Mas não ia dar. Não dá para me dividir em 2 pessoas para estar aqui. Não dá. Pastor, marca uma série de 4 domingos, eu vou pregar 4 domingos na igreja. Por que eu disse isso? Porque eu errei. Não tenho vergonha disso. Vou anotar no celular agora todas as vezes que eu for convidado. O filho volta para casa, há uma felicidade, mas essa felicidade se transforma em infelicidade com o outro irmão. Por quê? Porque o cara fazia tudo certo. Eu sirvo desde quando eu nasci. Eu nunca matei um cabrito para me comemorar com meus amigos. Eu sou fiel a ti. Esse teu filho deixou de ser irmão dele já. Tem crente assim, sim ou não? Tem crente sim, pastor Davi. Pisou na bola, não é mais irmão não. Eu não sei para qual é o céu que ele vai, porque só é o céu só. A não ser que eu fique um lado, outro. Se for para dar a parte a todo mundo, o bicho pega lá no céu.
A Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que a ninguém devei nada, exceto o amor. A única coisa que é impagável, pastor, é o amor. E eu fico observando esse rapaz, dentro de casa, moribundo, de um lado para o outro, a festa rolando, todo mundo alegre, satisfeito, e ele aqui fosse eu. Vocês conhecem gente assim? Fosse eu. Já observaram que hoje nasceu essa geração de crente menininho, né? O cara fez alguma coisa. Mário Sérgio Cortella é um dos filósofos da atualidade. Ele disse que um erro não define uma pessoa. Todo mundo pode errar, mas não podemos ser contundentes nos nossos erros. Aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, ela é levada aos pés de Jesus para ser julgada. E os homens que o levaram, Jesus Cristo faz a seguinte pergunta: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eu vim lá no Metrópole dizer para você que está faltando no nosso meio é amor. Perdão. A comunidade cristã em qualquer precisa entender o que é reconciliação. O que é a gente fazer a nossa parte e orar por aqueles que não estão mais aqui conosco. É sentir saudade, como o pai sentir do filho. Porque um pai com a janela de uma casa esperar um filho, não existe outra coisa que não seja saudade. A gente não sente saudade de quem saiu. A gente não sente saudade nem de quem está dentro de casa, né? Quem saiu. Eu sinto saudade. Eu sinto saudade do que ele deveria ter comigo. Tem um rapaz lá da igreja, o Elon, foi para o Canadá. Já tem um ano que ele está lá para gente. E a gente brigava dentro da igreja, para se pegar, eu imagino. Eu não sou bonzinho não, vocês pensam que eu não sou bonzinho não. A gente lutava para ter uma igreja legal. Ele queria levar para um lado, eu puxava para o outro, aí foi-se embora. Dia da aniversário dele, pastor, eu liguei para ele. Eu estava com tanta saudade desse cara, pastor. Eu queria vê-lo. Eu fui uma chamada de vídeo, conversar com ele. E perguntei a ela como é que está as coisas por aí. Esse cara tá. Só tem uma coisa aqui que é ruim, que eu nunca imaginei. É a saudade. A saudade dói, né, gente? A saudade dói, arde o coração da gente, saudade. A mulher dele disse que ele está aqui, aí está assistindo o culto, aí que a gente filma os cultos, né? E ele assiste lá no Canadá, aí disse que ele está aqui, ele vai lá para o banheiro. Não é fazer outra coisa não. Chorar. Entender o reino é isso aí. Como é que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente não ama os nossos irmãos e irmãs que estão conosco? O processo de reconciliação se dá quando a gente olha. Esse filho mais velho está mais perdido do que o cabo que saiu. Esse cabo que saiu é muito mais corajoso do que o mais velho. O filho mais velho não tinha noção de quem ele era. O pai estava virado de chave dele: meu filho, quanto tempo você está comigo? Tudo que é meu é teu. É necessário fazer essa comemoração, porque o teu irmão era perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Precisamos nos alegrar. Quer dizer, muitas vezes nós não nos preocupamos. Amados em Cristo Jesus, a igreja de Jesus vai ser sempre uma igreja missionária. Vai buscar, procurar os perdidos, buscar quem está longe. Nós temos que trazer para perto. A comunidade cristã não foi chamada para ser resumida apenas a um grupinho. Nós somos a representação do reino dos céus no Aratuí. Jesus Cristo falou isso de forma clara. Nós somos chamados a ser igrejas, chamados para fora, fazer valer essa proposta. A minha pergunta é que eu faço para você: se nós não sentimos falta e saudade nem sequer de quem está em casa, quem dirá de quem saiu, quem não veio mais? A minha pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: como está a sua vida? Você pode dizer para mim: está bem, eu estou vindo para a igreja, eu toco, eu canto aqui. Mas o teu culto não pode ser só isso. Deus não se agrada de migalhas.
Deus não quer migalhas. Você pode dizer para mim, mas a Bíblia não diz isso, mas eu posso lhe falar de forma clara. Você quer migalhas? Muitas vezes nós fazemos com Deus aquilo que aquela mulher circunferência fala, nós damos o resto que cai para Deus das mesas. Reconciliação não é simplesmente trazer quem está lá fora, não, é um processo que tem que nascer dentro do nosso coração. Eu tenho que ter em si, saber qual é o chamado que eu tenho. A minha pergunta que eu faço para você é: qual é o seu chamado dentro do reino dos céus? Qual é o seu nível de utilidade aqui dentro? Se você sair daqui, que falta você vai fazer? Observe o apóstolo Paulo, ainda hoje em dia, há mais de 2000 anos, o pastor Davi falou sobre ele. Por quê? Porque Paulo teve uma relevância dentro do Evangelho, e ele nunca vai perder a sua relevância, porque ele foi um homem que viveu o Evangelho. Isso é saber o que é se reconciliar com Deus. Paulo era um desviado, religioso, fariseu. Se encontra com Jesus na estrada de Damasco, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 10 ele é curado, agora começa a pregar o Evangelho. Quando chega no capítulo 10, o apóstolo Paulo tem que se evadir, sair. Por que ele tem que sair? Porque na realidade trazia para ele risco a sua própria vida. Mas quando chega no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Paulo agora é o grande protagonista e ele se entrega à obra, de fato. Ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 9, ele vai fazer a sua defesa como apóstolo. Ele vai dizer: eu não sou pesado para nenhum de vocês. Eu prego a vocês porque eu amo vocês, eu amo Jesus. E estar fazendo a obra de Jesus é isso. E é para apanhar, eu apanho. Eu trago do meu corpo as marcas de Jesus. A pergunta que fica para mim e para você: se nós realmente nos reconciliamos, que marcas nós temos do Evangelho em nós? O que nós passamos em detrimento ao Evangelho? Quais as renúncias que nós temos? Um monte de crente brincando agora de São João. Que reconciliação é essa? Que evangelho é esse, pastor? Um evangelho fácil. Nós somos cristãos. Nossa pátria é celestial. Paulo vai dizer que é lá para lá que nós vamos. Lá em Colossenses, no capítulo 3, ele diz: vocês que agora morreram e reviveram em Cristo, pensai nas coisas lá no alto. Tem crente brincando São João? E pode sair água amarga e água doce. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos olhar para nós mesmos e saber o que nós somos realmente. Nós não podemos titubear entre dois pensamentos: ou nós somos ou nós não somos. Me perdoe a franqueza, eu amo vocês. Eu amo a igreja de Cristo. Eu amo a comunidade cristã. O pastor Davi sabe disso. Eu quero ir para o céu juntamente com vocês. Mas levando a vida de forma aleatória, a gente não vai para lugar nenhum. A gente está deixando de fazer aquilo que a gente gosta, se escondendo de trás do Evangelho, um Evangelho farrapo. Cadê os homens de oração da igreja? Só que ora as mulheres. Isso é uma vergonha, pastor Davi. Venha para um ciclo de oração para você ver quantos homens tem no ciclo de oração. Só as mulheres oram. Veja se a obra, o trabalho não é exercido em 80% por senhoras. Os homens são todos de braços cruzados. Deus deu essa tarefa a nós homens. Você nunca leu Gênesis? Somos nós. A minha mulher chegou para mim e disse assim: Rodrigo, tu está com raiva da igreja? Eu não, estou triste. Não existe mais amor. Não existe. Não adianta fazer para chamar atenção, para aparecer, não adianta. Ninguém está atrás de aplausos. Nós estamos atrás de implantar o reino no coração de pessoas que não conhecem Jesus. Eu agora sou conhecido por Severino lá na igreja, pastor, faltou alguém, eu vou pregar. Eu sei fazer isso, pastor. Eu sei fazer isso.
Vai dar aula, vou. Trabalhe, o dom que Deus lhe deu, não enterre o seu dom. Vai haver uma prestação de conta. Vai haver uma prestação de conta. Nós precisamos cair em si. Dizer quantas besteiras eu fiz até hoje dentro da igreja. Quantas pessoas eu deixei de visitar, quantas pessoas eu deixei de abraçar, quantas pessoas eu deixei de celebrar, de me alegrar com elas. Por que meu coração ficou tão duro no decorrer da caminhada? Precisamos chorar, nos aquebrantar. Precisamos orar com mais convicção que o Deus que nós servimos escuta as nossas orações. Não precisa buscar palavra bonita, não. Para com esse teu discurso de palavras belas. Deus quer ouvir de nós a nossa sinceridade. Aleluia. Cair em si é saber e reconhecer quem eu sou. Pecador. Pela misericórdia eu sou salvo. Por meio da fé, e não vem de mim. Foi um dom que Ele me deu. É olhar dentro da minha casa e saber que eu não sou o dono da minha casa, eu sou o marido da minha esposa. É olhar para os meus filhos e saber que eu não sou o dono dos meus filhos, eu sou o pai dos meus filhos e amigo dos meus filhos. Cair em si é saber que o processo de reconciliação tem que começar dentro de cada um de nós. Não é só quem está lá fora, não, é nós aqui dentro. Qual é o meu chamado? O que eu tenho feito? Quantas horas eu tenho passado por dia buscando exercer melhor aquilo que eu tenho como aptidão? Porque você sabe qual é o seu chamado, você sabe que área você é bom. Não existe ninguém dentro das escrituras que não recebeu pelo menos um talento. Todos receberam alguma coisa. O processo de reconciliação se dá quando nós nos irmanar entre nós mesmos, nos aceitar, porque Paulo vai dizer que se a gente não ama, a gente suporta. Quantos cristãos dentro da igreja que acham que suportar é simplesmente falar, não, suportar é dar um suporte. Eu não amo você, mas eu estou aqui, choro com meu ombro, eu vou chorar com você. Isso é um processo de voltar para Deus, e é isso que Ele espera de uma igreja. O mínimo que uma igreja pode fazer é reconhecer quem ela é. E conversão é voltar de novo. Errei, vou voltar, vou me retratar. Não foi ninguém o culpado, não, foi eu. Se eu esfriei, a culpa foi minha. Joelma já pagou, é combinado, eu estava com medo ali. Não, mas perto de vocês. Conversão é você olhar para você mesmo e dizer assim: eu estou deixando a desejar na minha comunidade, eu estou deixando a desejar no meu emprego, eu estou deixando a desejar na escola que eu estudo, eu estou deixando a desejar, eu não estou sendo o crente, o cristão que Deus me chamou para que eu venha a ser. Eu preciso cair em si para admitir isso. Porque se eu não fizer isso, eu vou sempre botar a culpa nos outros. A culpa é do pastor Davi, a culpa é do presbítero, a culpa é do diácono, a culpa é do professor. Nunca eu tenho culpa. A culpa é minha. Fui eu que não me organizei para ser o pastor Davi, que estava marcando, pregado em 2 lugares diferentes no mesmo dia. A culpa foi minha. Eu queria sair daqui essa noite dizendo para você que é necessário a gente, em primeiro lugar, nos reconciliar com nós mesmos. O processo de reconciliação começa quando a gente admite quem a gente é. Quem eu sou? O que eu tenho feito de certo ou de errado? Aquilo que eu faço realmente agrada a Deus? Uma vergonha. Você pega um celular, vai olhar os WhatsApp dos crentes tudo conversando com outras mulheres. Para queimar não é para dar a pizza, irmão. Só tenho uma amiga, minha mulher. Só tenho uma parceira, a minha mulher. Eu só tenho uma confidente, a minha mulher.
estou vivendo com ela. Eu olho para ela e digo assim: dona Amanda, se eu não for para o céu, não sei o que vai acontecer não. Aí ela disse assim: tu está querendo dizer o que com isso, cara? Eu estou tentando ir para o céu. Sinceridade de coração é o que falta na gente muitas vezes. Vocês já observaram que até nas nossas discussões dentro da nossa casa a gente não é o crente que a gente é aqui. Observe se o que eu estou falando é verdade. A gente precisa ficar em si, saber quem a gente é realmente, quem você é, para que foi que Ele te chamou. Ele chamou a gente para viver novidade de vida. Ela chegou para mim e disse assim: Rodrigo, tem um rapaz que é casado com minha sobrinha, tem uma fazenda, eles vão fazer o São João. Eu vou botar os nossos nomes, minha filha, eu não vou. Por quê? Porque eu não me sinto à vontade no São João. Nem quando eu não estava em Cristo, não, até quando eu estava desviado, eu nunca gostei de São João. E dirá agora o compromisso que eu tenho com a minha comunidade. Muitas vezes nós não levamos isso em conta. Tem pessoas olhando para você, para o seu ministério, para aquilo que você faz, para aquilo que você desenvolve. Você é exemplo de Paulinho. Não seja um mau exemplo. Olhando para si, vou voltar. Eu vim lá do Metrópole só dizer para você que o pai está na janela ainda, olhando para nós. Uns sujos, outros limpos, pastor. Uns aptos, outros não aptos. Mas uma das coisas que eu acho mais brilhante na história é que o pai não quer saber da conversa. O pai quer que a gente volte. Nas cartas do Apocalipse, a igreja de Éfeso sofre uma grave repreensão. Lembra de onde tu caiu? Vocês sabiam que os tropeços nos desvia dentro do Evangelho? A gente passa a achar que algumas coisas não ferem a santidade, a nossa comunhão com o Espírito Santo, mas ferem. Quando a gente não consegue amar, a gente fere a santidade, a nossa santidade, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Mas você pode dizer assim: mas irmão Rodrigo, tem dia que eu amanheço só a misericórdia. Não é só você não. Tem dia que eu não aguento nem olhar para mim no espelho, eu mesmo. Eu não escovo meu dente aqui sem olhar para mim, que eu não estou querendo nem me ver. Mas ninguém tem culpa se eu sou assim. O processo de maturidade só desabrocha quando a gente se entende. Eu vim lá no Metrópole dizer para você que nós precisamos, em primeiro lugar, nos reconciliar com nós mesmos. Depois, nos reconciliar com as nossas esposas, com os nossos esposos, com os nossos filhos. Eu vou finalizar. Minha sogra está internada. Quantos tem sogra? Vocês gostam da sogra de vocês? Irmão ali eu quero ver isso de sinceridade. Irmão, eu estou com você, nós estamos juntos aí nesse quarto. Ela falou tão mal de mim quando eu fui casar com a filha dela. Ela me disse na minha cara que eu não prestava. Minha sogra. Me disse que a minha filha estava fazendo a pior escolha que ela tinha feito na vida dela. E eu aprendi muito cedo que a gente tem que respeitar os mais velhos. Eu fiquei calado. E a minha mulher do meu lado. Eu perguntei assim. Quando ela saiu, eu perguntei: é isso que você pensa de mim, que a sua mãe está falando? E se ela dissesse que sim, ela podia. Com a cara do Chico, eu disse: mas só eu vou me casar com você, né? Que sua mãe é isso que você pensa de mim? Eu disse: não. Só Wanda, eu vou te fazer uma promessa. Eu só lhe garanto que você não vai passar fome. E eu tenho cumprido a minha promessa até hoje. Me viro nos 30 para tratar a minha mulher como uma rainha. Ela é bonita e por mim ela já seria mais bonita ainda.
da minha sogra. Cheguei lá, ela olhou, pegou na minha mão e disse assim: eu digo, eu não sei que bênção tão grande é essa que eu vou receber, porque a prova que eu estou passando é muito grande. Mas pessoal, eu sigo um Deus que não coloca sobre nós um jugo conforme nós não podemos carregar. Quando eu vim fazer uma falsa promessa que Ele vai dar uma bênção, eu posso dizer que se a senhora acredita, a senhora vai acreditar. Ela me abraçou e começou a chorar. Eu amo a minha sogra. Amo o amor de filho. Admiro ela demais, porque ela é muito parecida comigo. Ela não tem minhas palavras. O pastor Pereira, muitas vezes assim, quando eu vou conversar com uma pessoa, assim, para tentar falar mesmo, eu não consigo. Até a forma que eu prego, na verdade, eu não consigo. Eu acredito no seguinte, que a gente tem que ser o que a gente ama onde a gente estiver. Hoje de manhã eu fui lá de novo. Hoje de manhã eu fui lá. Hoje, deixar minha mulher. Aí cheguei lá, ela olhou para mim, deu um sorriso. Aí a gente tá ficando desconfiado, né, irmão? Olhou assim, sorriu. Aí está ficando boa já, tá sorrindo. Aí eu falei assim: aí minha sogra, o bonecão bateu um racho. Ela começou a rir. Eu olho para ela e vejo que ela está tão frágil. 86 anos de idade. Fumou 30 anos, agora a doença do pulmão apareceu. Está lá no Hospital de Jesus, tratando. E ela disse que não sairia de lá viva. Ela mesma. Ela já está sofrendo há muito tempo. Eu confesso para vocês que a gente muitas vezes ama quem não é para amar. A gente tem que amar o de casa em primeiro lugar. A gente tem que aprender a lidar com as críticas. E a gente muitas vezes não sabe lidar com as críticas. Muitas vezes a gente não sabe lidar com os comentários pejorativos. A gente quer revidar. Não revida não. Quando as pessoas te criticarem, olhe para você mesmo e diz: eu me conheço assim que eu sou. Por maior que seja o falso que levantarem em você, pode assim ser: eu sei que eu não sou isso. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu preciso provar apenas ao meu Cristo. Eu estou tentando ser fiel a Ele. Essa é a reconciliação. É a gente entender que na realidade a culpa, o erro não está nas pessoas, está em nós. Chamar para nós uma responsabilidade. Foi esquecido. Esse filho mais novo fez. O erro foi meu. Eu era para ter feito tudo isso. O que está faltando para você se reconciliar? O que está faltando para você ter amor por quem está perto? Paulo abre um espaço, o suporte, porque percebia que para algumas pessoas existe uma dificuldade muito grande de amar. Isso é normal, por quê? Porque amar não é algo tão simples. Você quer amar é simples, não entendeu o que é amar realmente. Amar é abdicar. O amor que eu estou falando, que Paulo está falando agora, que é o amor ágape, é o amor de renúncia, é o amor de sacrifício. E nem todos estão aptos a fazer isso. Mas o de suportar, todos têm que estar aptos a suportar. Dê suporte a quem precisa de você, por mais que ele tenha falado mal de você. Não se paga o mal por mal, se paga o mal por bem. Vamos nos reconciliar, vamos ficar de pé, vamos parar. É necessário a gente entender quem nós somos, para que a gente possa nos reconciliar com nós mesmos. Todo dia a gente tem que fazer uma avaliação da gente. Ter raiva das pessoas não constrói nada, só destrói. 80 a 90% das doenças psicossomáticas são por falta de perdão.
80 a 90% dos cânceres que são gerados são por falta de misericórdia e perdão. São doenças que você pensa que não, mas não estar bem só traz para você mal. Existem duas formas de viver: ou você tem razão, ou você vive em paz. Opte por viver em paz. Perca a sua razão. Não seja um crente, filho mais velho, revoltado dentro da igreja, não. Viva na paz. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra que fala ao meu coração dos meus irmãos e irmãs. Eu sei, Pai, que nós temos um teste muito grande contigo, porque muitas vezes não conseguimos fazer a tua vontade. Mas eu te apresento a cada coração que está aqui essa noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, que compreende que a gente precisa melhorar em algumas áreas da nossa vida. Que o teu Espírito Santo possa estar apto a trabalhar os nossos corações. Que o Senhor possa nos visitar, Pai. Que a gente venha sentir saudade da comunhão que um dia nós tivemos contigo. Que o teu Espírito Santo faça morada na comunidade cristã de Calcaia, derramando paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, Pai. Esses são o fruto produzido pelo teu Espírito. Isso é uma evidência de uma igreja espiritual, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que é alegre, uma igreja que se anima, uma igreja que vive em paz, uma igreja que tem temperança, equilíbrio, Pai. Te peço, converte os nossos corações a Ti, nos faz ser melhores, que a gente não venha ser filhos mais velhos na nossa casa, que a gente possa ser o Pai segundo a tua palavra, que a gente possa ser um marido segundo a tua palavra, que a gente possa ser um amigo segundo a tua palavra, que a gente possa ser o presbítero segundo a tua palavra, que a gente possa ser o diácono segundo a tua palavra, que a gente possa ser o pastor segundo a tua palavra, que a gente possa ser o irmão ou a irmã segundo a tua palavra, para a glória do teu nome, que credes. Amém.